Arcanjo Anael. Almas humanas em encarnação, recebam minhas homenagens, meus respeitos, pelo que vocês são. Eu sou Anael, arcanjo, de acordo com sua denominação. Tenho o privilégio de ter participado, porque é um privilégio, na criação do mundo que vocês percorrem nesta dimensão. Além disso, eu sou o embaixador, se preferem, do conclave dos 7 arcanjos que iniciaram a ronda e a entrega de sua radiação e de sua potência, durante o ano que vocês vivem, aquela a quem vocês chamam Maria. Eu sou o arcanjo da relação. Eu sou o arcanjo, também, que prepara seu templo interior para a recepção do Mestre. A vida é movimento em todas as dimensões. Em alguns momentos, em alguns espaços, o movimento muda, ele se transforma. Vocês estão na época desta transformação. Muitas almas vivem, nesse momento, um processo de transformação. Essa é a vontade do Pai, da Fonte, porque o momento está aí. Esse trabalho, porque é efetivamente de um trabalho que se trata, nós apenas podemos efetuá-lo graças ao papel daqueles que ancoram, que aceitam ancorar esta nova realidade em sua densidade. As efusões da radiação e da pressão do ultravioleta retransmitidas pelo Arcanjo Miguel preparam, elas também, a abertura. Embora mal compreendida, a ronda dos arcanjos corresponde à abertura dos 7 selos. A abertura dos 7 selos permite liberar os 4 elementos. A liberação dos 4 elementos permitindo a revelação do éter em sua densidade, em sua realidade. Nós estamos aí para isso e nós canalizamos o princípio e a consciência da fonte que vocês percebem quando das efusões do ultravioleta. Muito proximamente será juntado ao ultravioleta o Espírito Santo. A preparação de seu templo interior será, portanto, realizada no momento em que se instalarão, para os primeiros de vocês, seus casamentos celestes. Me expressei longamente, assim como o Mestre Han, sobre o abandono à luz, que permitirá, no momento vindo, acolher a vinda da luz, a vinda da unidade. Nós felicitamos, nós, arcanjos, o conjunto de almas humanas em encarnação que se juntam às efusões e às rondas de consciência, nesta materialidade, permitindo, assim, um despertar sem precedentes na humanidade. Eu sou também aquele que guarda o canal no qual estou. Permitam-me transmitir-lhes minha radiação essencial antes de lhes dar a palavra quanto aos seus questionamentos sobre esse processo. Efusão de energia. Nós podemos agora começar, assim religados, a avançar em seus questionamentos. Questão: que fazer com as pessoas que teriam recebido implantes extraterrestres para impedi-los de evoluir? O que você descreve é uma realidade decorrente do próprio princípio da lei de atração. Hoje, pela presença de nosso conclave, pela vontade do Pai, tudo isso nada mais pode diante da luz. Entretanto, o princípio de atração que permitiu e autorizou a instalação do que você chama de implante deve deixar o lugar ao princípio da luz. Assim como lhes disse e repetiu o Arcanjo Miguel, o tempo de seu combate terminou. O único combate que vocês têm a realizar é interior a vocês, entre o si inferior e o si superior. Todos os outros combates, sem exceção, devem ser entregues à graça da luz. Isso se atém a esta época e a esse momento preciso de sua história que vocês vivem. As regras de funcionamento, os mecanismos da luz, devido à nossa presença, devido à vontade da fonte, que lhe subtraiu desde pouco tempo o véu da ilusão e o esquecimento, permitem, hoje, que, em verdade, a luz vinda de dimensões interiores e de dimensões superiores lave literalmente suas vestes, seus pensamentos, suas emoções e seus implantes. Seu olhar deve mudar. A dicotomia entre o bem e o mal deve desaparecer de sua consciência, do mesmo modo que, durante este período de mudança, e como disse o Arcanjo Miguel, várias coisas devem se desconstruir. Não lhes cabe participar desta desconstrução. A luz que vocês recebem é suficiente e, creiam, amplamente suficiente, para trabalhar em vocês e fazer desaparecer o que impede o acesso à sua unidade. Certamente, algumas problemáticas parecem não querer desaparecer.
Eu os lembro, entretanto, que o trabalho está em curso. Deixem a luz trabalhar em vocês, acolham-na, deixem-na agir. Isso é já um treinamento capital para o abandono à luz. Questão: qual é sua especificidade? Qual é seu papel, sua função? Parece-me ter me definido nas primeiras palavras de minha vinda sobre minha função. Eu sou o arcanjo da relação. Eu sou o embaixador do conclave dos 7 arcanjos. Eu sou um dos 3 príncipes que presidiram esta dimensão dissociada. Eu sou um dos 7 selos. Minha radiação é o rosa. Eu preparo a instalação em vocês, para aqueles que o desejam, da dimensão do Pai, da fonte em vocês. Questão: como se explicam as reações do corpo, por vezes, com algumas técnicas? Muitas coisas lhes são propostas para ir para o que vocês querem ir. Todas essas técnicas, quaisquer que sejam, sem exceção, serão apenas técnicas. A luz não é uma técnica. A luz é uma radiação inteligente, ela é consciente. A consciência não se importa com a técnica. Entretanto, nós concebemos que sua estrada é extremamente longa, extremamente desgastante, extremamente difícil, privados da luz da fonte. Hoje, as coisas mudam. A luz tem a capacidade de retificar, por sua inteligência, o que deve sê-lo. Assim, na segunda parte, enquanto eu estiver ainda aí, esta retificação pela luz será eficiente em vocês. Não há nem a julgar, nem a condenar, nem a glorificar as técnicas, quaisquer que sejam. Elas foram as muletas que lhes permitiram reencontrar certa forma de confiança e de orientação, mas, hoje, vocês devem compreender e integrar que a luz está aí, ainda uma vez, que ela é inteligente. No que concerne ao seu problema e às sensações que ocorrem em algumas partes do corpo, estas serão retificadas pela luz. Eu preciso, como lhes disse o segundo interveniente de ontem, porque eu estou aí a cada minuto junto daquele a quem eu guardo, a luz age em vocês, a luz os cura. Vocês não podem continuar, nesta época, a jogar os jogos da dualidade, os jogos do discernimento entre o bem e o mal. Isso existe ainda, não é mais questão, para a luz e para vocês, almas humanas, de lutar contra, mas, efetivamente, antes, de fazer com a luz. A mudança de ponto de vista e de olhar é capital. Isso participará de sua saída, em consciência, do mundo da dualidade, do mundo da doença. São essas portas que se abrem hoje para vocês e que lhes permitem, objetivamente e em verdade, ir para a unidade. Questão: um filho no ventre de sua mãe se beneficia das efusões do ultravioleta. Minhas homenagens e meus respeitos para a vida que você leva. Saiba que a totalidade desta criação, nesta densidade, foi penetrada pela radiação do ultravioleta. Os resultados serão profundamente diferentes para cada consciência sobre este planeta. Os efeitos serão determinados pelo princípio de atração. Cada parcela de consciência neste planeta, recebe e receberá e manifestará o que deve manifestar em função de suas próprias crenças, de suas próprias convicções e de suas próprias adesões. A luz propõe, a luz não impõe jamais. Assim, quando inúmeros intervenientes lhes dizem e repetem que vocês deviam abandonar o poder sobre o outro, qualquer que seja esse poder, a fim de reencontrar o poder sobre vocês mesmos, isso participa também da saída da dualidade. Bem-amada alma humana em encarnação, seu filho sente e vive e percebe esta radiância. O filtro que se poderia imaginar ser aquele que você constitui, por sua presença nesta presença, princípio de maternidade em sua encarnação, a radiância não é de modo algum modificada por esse filtro. Questão: como pode-se explicar a perda da fala na sequência de um choque? A fala, em sua densidade, é relação e comunicação. Nos mundos não dissociados, a fala é a linguagem da vibração pela cor, pela forma. As vibrações das palavras não podem existir. O significado das palavras é que, ter sido privada, nesse tempo, da fala, permitiu em você o retorno à unidade. A fala é um obstáculo à unidade. Nesse sentido que muito numerosas técnicas insistiram pela passagem no silêncio. Silêncio das palavras, silêncio dos sinais e silêncio do olhar.
não para se fechar, mas, efetivamente para se abrir a outra realidade. O jogo do movimento da vida em encarnação, tal como vocês o manifestam desde tantas e tantas vidas, devido mesmo ao seu acesso à luz e à representação original dos números, da forma e da cor, permitiu a emergência, nesta dualidade, do que vocês chamam a linguagem e comunicação. Antes de ser linguagem, a fonte é sopro, o espírito é sopro. A linguagem é apenas uma deformação do sopro. Ela é, aliás, veiculada pelo sopro, mas ela não é o sopro. O sopro é o silêncio. O silêncio que foi imposto permitiu, portanto, favorecer em você a eclosão de alguns potenciais que, até lá, tinham sido negados e esquecidos. Questão: como se pode se preparar para o período de Pentecostes que é para nós, em tempo terrestre, dentro de alguns dias? A melhor maneira é rir, a alegria. Ria, expresse a bondade que está em vocês, a harmonia que está em vocês e que vocês todos conheceram em momentos variados de suas vidas. Para acolher o que vem, quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores, quaisquer que sejam os problemas inerentes à sua dualidade, vocês devem encontrar em vocês os recursos para manifestar a alegria. Quando vocês estiverem abandonados, totalmente, à luz, e vocês receberem a efusão do Pai, a primeira coisa que vocês constatarão, de maneira evidente, é a evidência da alegria, uma alegria incontrolável. A fonte, o Pai, é alegria, sobretudo nesses momentos privilegiados de final de ciclo em que as redescobertas se preparam. Procurem, então, durante este período, a alegria que está em vocês, deixem-na emergir, quaisquer que sejam os problemas, quaisquer que sejam os sofrimentos. A alegria é o elemento que lhes permitirá acolher, em toda a simplicidade, com amor, o que vem. Questão: limitar o tempo que passa uma criança diante de um computador não é contraditório com a noção de não tomar poder sobre o outro, na relação pai e filho? A educação necessita, nesta dimensão, da utilização de uma forma de poder, mas, entretanto, mesmo na expressão desse poder, o fato de não conseguir controlar os filhos jovens significa o quê? A incapacidade para irradiar sobre eles, por sua posição, criada por seu papel, a capacidade de liberdade e de amor suficientes para que eles tenham a consciência. Entretanto, isso faz parte de seu papel. Qualquer que seja a idade a qual você chega hoje, que você seja uma criança, que você seja um velho num corpo debilitado e indisposto, que você seja um homem ou uma mulher jovem tendo tudo a realizar nesta vida em terceira dimensão, o lugar onde vocês se encontram, mesmo hoje, em sua vida, ilustra de maneira mais perfeita o que vocês têm a superar para aceitar e se abandonar à luz. O desafio entre o si inferior e o si superior situa-se nesse nível. Alguns entre vocês foram obrigados a fazer escolhas por vezes dilacerantes, mas todos aqueles que fizeram essas escolhas na lucidez da luz, que vem pela percepção mais ou menos consciente do que chega, sentiram-se liberados de uma certa densidade, após essas escolhas. Compreendam bem que a luz quer liberá-los, e nada mais. Liberá-los desta ilusão, fazê-los transcender o conjunto desse sistema solar, e fazê-los trasladar. Não é questão de abandoná-lo. Vocês devem, portanto, aceitar que, se hoje vocês se encontram numa posição de educador, difícil com relação ao poder sobre o outro é a justificação mesmo desse poder sobre o outro por um papel, é que, isso, é o que lhes é solicitado que seja superado hoje. Vocês não chegam, em nenhum momento, por acaso nas condições nas quais vocês vivem. Quando eu dizia que a luz é inteligente, quaisquer que sejam as angústias, para alguns, que são vividas, lembrem-se de que essas angústias são apenas transitórias. O si inferior, o pequeno si, é pressionado pela época. O si superior ou si interior, ele, exulta da luz que volta. Alguns de vocês vivem em seu interior, assim como eu dizia, esse combate, mas compreendam efetivamente que a nada serve combater com sua própria vontade, porque a oposição sai sempre ganhando. A luz não se opõe jamais, nesta dualidade. Ela vem transcender o que deve sê-lo.
Então, tentem se aproximar deste abandono à luz e vocês constatarão que esta criança modificará o comportamento, não com relação às regras editadas, mas com relação à sua qualidade de radiação, não como pais, mas como ser humano frente a outro ser humano. Questão: como superar as doenças que afetam ainda nosso corpo? O importante é, para todas as questões concernentes à sua saúde, hoje mais as semanas de seu tempo terrestre vão avançar, sobretudo durante o período de seu verão-inverno no hemisfério sul, mais a luz será atuante em suas estruturas, compreender que a causa participa da dualidade. Não compreender, mas viver a luz permite não somente transcender os limites impostos pela doença, mas realmente fazê-la desaparecer. A doença participa indubitavelmente desta dimensão dissociada na qual vocês evoluem. O esquecimento consciente e voluntário de seu sacrifício para a luz torna possível a manifestação, em suas estruturas, nesta densidade, de imensos desequilíbrios cuja natureza mesmo é possível, na manifestação, pelo próprio princípio da oposição. Em outros termos, a doença, seja kármica ou de qualquer outra causa, participa, definitivamente, desse princípio de evolução. Vocês estão hoje na fase de superação da oposição. Certamente, algumas coisas devem se eliminar de vocês e podem se evacuar, nesse momento, pelo que vocês chamam a doença. A lógica da dimensão que vocês percorrem é uma lógica de ação e reação. Sofrimento chama cura. Na própria aplicação desse princípio de ação e reação, vocês concorrem a manter a dualidade de sua manifestação. O que vem lhes propor a luz é uma cura total e instantânea. Vocês devem, para isso, aceitar mudar de ponto de vista e compreender e aceitar que, no final das contas, a doença é apenas a consequência da experiência extensiva que vocês tomaram nesta encarnação. Toda doença resulta desse princípio. Lembrem-se de que vocês estão, durante este período de mudança, a cavalo entre dois mundos, a cavalo entre duas dimensões, ou mais, para alguns de vocês, que através do que vocês percebem, que através do que vocês sentem, que através das palavras que os intervenientes espirituais pronunciam por múltiplos canais, é-lhes proposta uma escolha. A escolha de renovar o confinamento nesta dimensão dissociada, e, portanto, preservar o que vocês chamam de seu livre-arbítrio, e a escolha de ir para a liberação e a liberdade. A liberdade é bem maior do que o livre-arbítrio. O livre-arbítrio se exprime num mundo forçado e privado de luz mesmo se, sem luz, ele não existiria de modo algum, mas, entretanto, a luz lhes foi encoberta, escondida. Tudo que vocês têm a viver, tudo que vocês vivem nesses períodos, fazem apenas ilustrar, ao olho de sua consciência, o que os separa da unidade. O que os separa não é uma distância, não é um tempo. A importância desta distância, desta separação, é unicamente ligada à importância, em vocês, do que resta a realizar no abandono à luz e no abandono ao Pai. Assim, mudando seu modo de ver, vocês participarão do impulso da luz. Todos, sem exceção, que participam ou não, de maneira consciente, da transmissão da luz, todo ser humano sobre esta terra, vive esses fenômenos de tensões antagônicas. Quando vocês participam, desde tanto e tanto tempo, da ronda da encarnação nesta dimensão dissociada, é por vezes difícil vislumbrar, crer, aderir a um mecanismo de liberação. Ao nível comportamental, esse é o mesmo princípio que o pássaro que foi colocado na gaiola desde seu nascimento e que chama a isso liberdade e que, no dia em que ele sai de sua gaiola, fica tão aterrorizado pela verdadeira liberdade que ele volta a entrar na gaiola. A imagem que escolhi no cérebro daquele a quem eu guardo corresponde totalmente e na integralidade ao que vocês vivem. Vocês são todos tão grandes e tão luminosos que isso lhes dá medo. Questão: a que correspondem as sensações de vertigens incompletas ao nível do coração? O coração, esta região essencial de seu ser, toma uma importância toda nova. Novos circuitos se imprimindo, novas chaves lhe são oferecidas e afixadas. Certo número de modificações, ligadas às radiações da fonte e às radiações do ultravioleta que nós retransmitimos, induz uma reativação de sua luz interior. O que não quer dizer que toda a alma humana se beneficiará desta abertura à luz.
Lembrem-se de que a luz propõe, mas não impõe jamais. As diferentes percepções que vocês podem ter e viver ao nível de seu tórax por fenômenos de vertigens, por fenômenos de buracos, por fenômenos de plenitude, por fenômenos de vibrações, de calor, de frio, toda a gama de percepções e de sensações que o ser humano pode sentir, traduzem apenas a aproximação da luz. A pressão da radiação do ultravioleta penetrou pelos chakras superiores e, pouco a pouco, investiu o lugar que representa sua estrutura física e suas vestes de luz. Isso implica numa redistribuição do pouco de luz que vocês tinham em vocês para uma nova lareira. Isso corresponde a uma mudança de ponto de vista e a uma mudança de consciência. A base de sua vida não será mais o corpo físico, mas o coração. Há, portanto, uma translação, agora e já, dimensional, entre o impulso vital e o impulso cardíaco, em benefício do impulso cardíaco. Nós aliviamos assim ao nível do conjunto da humanidade, quaisquer que sejam as escolhas desta, nós levantamos, de algum modo, a tranca ligada ao primeiro chakra ou chakra raiz, aquele que permite a estabilidade e a imobilidade dessas estruturas de vidas que vocês criaram. A desconstrução concerne ao equivalente de seu chakra raiz ao nível do planeta. Todas as construções humanas, todas as construções sociais, foram erigidas de acordo com o princípio vital do primeiro chakra. Hoje, as fundações de sua nova vida estão situadas ao nível do coração e não mais ao nível de seu chakra inferior. Isso explica totalmente os diferentes reajustes vívidos e percebidos em suas estruturas atuais. Questão: se a luz propõe, mas não impõe, como a luz se manifesta às pessoas que não viveriam tudo isso em consciência? Cabe então às pessoas que vivem esses fenômenos, elas, em consciência, iluminar aos outros. Vocês não podem iluminar o outro por palavras, vocês não podem iluminar o outro pelo afeto, vocês não podem iluminar o outro pelos meios ligados à sua dimensão. O único modo de iluminar o outro é atiçar, em vocês, o fogo da luz, atiçar a tal ponto que, a um dado momento, seu coração difundirá esse fogo e, naquele momento, o outro poderá aceitar ou recusar. Esse é o papel essencial que nós propomos àqueles que vivem, em consciência e em verdade, as efusões do ultravioleta. Entretanto, e para confortar o que eu dizia anteriormente, hoje, a situação na qual vocês estão, socialmente, afetivamente, profissionalmente, materialmente e espiritualmente, corresponde ao que vocês tinham a viver com relação à vinda da luz. Agora, cada ser humano, a totalidade dos seres humanos encarnados, estará em consciência, no momento vindo, em contato com a fonte com Maria. A reconexão e o reconhecimento serão instantâneos mesmo para aqueles que, dizem eles, não conhecem isso. Entretanto, muitos seres humanos não vão querer realmente seguir e acolher o que vem. A translação dimensional, a qual não está hoje em minha proposta de lhes falar, traduzir-se-á, em definitivo, unicamente, por uma translação da consciência e do corpo, ou, do corpo em alguns casos, diretamente em função do princípio de atração, para onde lhe será o melhor possível em função de seus desejos de experiência. Não há lugar para se inquietarem, mesmo se numa fraternidade, com seus ascendentes, com seus descendentes, alguns tenham feito escolhas diferentes das suas, essa é a liberdade imprescritível deles. Vocês não podem forçar com a luz, tanto mais se a recebem. Vocês podem apenas propor, pela radiação. Nenhuma palavra, ainda uma vez, nenhum discurso, nenhuma emoção fará mudar a opinião de outra alma. Cabe a ela, e a ela somente, viver suas escolhas. O que se pode dizer é que hoje vocês são muito numerosos. Nós os esperamos a cada vez mais numerosos e esse é o caso, em níveis que vocês não podem mesmo conceber. Entretanto, e definitivamente, cada alma é livre. O Pai, a fonte é amor e liberdade total. Como vocês querem que ele force uma alma a interromper sua experiência ou interromper sua dualidade? A humildade, a simplicidade da fonte, ela mesma, faz com que ela não obrigue jamais uma alma a voltar ao seu seio se ela não terminou o que julgava bom prosseguir. A luz não julgará jamais, jamais. Questão:
Os fenômenos que vivemos nesse momento sobre a Terra, ligados à translação, são vívidos igualmente em outros espaços. A cada vez que a consciência percorre novos espaços ou novos territórios nos multiuniversos e nas multidimensões, cada translação dimensional se acompanha de um processo, obviamente, equivalente a este. Entretanto, na experiência da terceira dimensão qualificada de dissociada, ou seja, em ruptura com a fonte, enquanto que existem mundos de terceira dimensão não cortada para com a fonte, eles são chamados então de terceira dimensão unificada. Vocês, na terceira dimensão dissociada, como eu lhes disse, uma criação real e objetiva da dimensão na qual vocês vivem. Esta dimensão nasceu de um novo impulso desejado, em termos históricos, por um arcanjo que foi chamado de Lúcifer. A fonte se opôs ao fato de que seus criadores eles mesmos, sofressem a ruptura de comunicação e de confiança. Entretanto, esta experiência ocorreu, vocês são os produtos dela. Nisso há, no sentido mais nobre, um princípio de redenção extremamente potente, extremamente forte quanto ao enriquecimento da luz que vocês são. Assim, portanto, as experiências de terceira dimensão dissociada foram iniciadas em outros lugares excessivamente escassos dos multiuniversos. Não me cabe desenvolver mais adiante esses princípios. O importante, ainda uma vez, nos dias que vêm, nas semanas que vêm, lembrem-se que o Arcanjo Miguel desconstrói o que deve sê-lo. Uma vez que vocês tiverem saído do poder exterior que vocês criaram nesta dimensão, poder ligado, antes de tudo, ao que vocês chamam o dinheiro e a economia, quando isso for desconstruído, vocês viverão, já, cada vez mais, no coração. Então, sim, a experiência que vocês vivem é muito rara e ela é grandiosa, nós o sabemos agora. Questão: no que concerne a voz, o canto, poderia nos indicar como isso pode evoluir e, em particular, será que pode haver possibilidades de expressões pela canalização ou intervenções de outros intervenientes pelo canto? Isso já existe, isso já foi manifestado, seja através da arte de pintura, seja através da arte musical, ou através do canto. Vários músicos, sem o saber, foram e são, literalmente, investidos pelos anjos quando eles tocam. Isso é uma realidade. Entretanto, lembrem-se de que nas dimensões que você penetrará, a vibração da linguagem deve ser passada pela radiação. Obviamente, algumas formas de arte participam da linguagem da vibração. Alguns instrumentos de música são, em particular, o reflexo do que existe em outras dimensões, sem instrumento e sem técnica. Essas vibrações e radiações são emitidas espontaneamente por alguns seres. Essas vibrações são os apoios, no sentido próprio, dos universos. Entretanto, neste período de ajuste, o mais importante é transmitir a radiação, assim como muitos de vocês o realizam quando das efusões do ultravioleta. A grande mutação está nesse nível. Ela se faz no silêncio das palavras, no silêncio das técnicas e no abandono total à vibração e ao amor. Questão: as forças da sombra poderiam fazer falhar o retorno no planeta e da humanidade na luz? A fonte não pode permitir isso. A sombra, assim como vocês a nomeiam nesta dimensão, não pode estritamente nada contra a vinda da luz. Ela pode apenas se nutrir do medo ou da dualidade. Absolutamente nada pode e nada poderá fazer falhar o que vem. Entretanto, lembrem-se da liberdade de alma. Se uma alma decide negar o que vem, bem, será feito segundo sua fé, ela viverá, então, uma transição e retornará a viver as coisas que ela exprimiu. Nisso, o caminho dela é tão respeitável como o de vocês. Lembrem-se de que quanto mais vocês persistem nesses mundos de separação, mais sua luz cresce e que, portanto, essas almas, a grande maioria, que escolherem prosseguir a experiência da dualidade, não devem ser nem apontadas com o dedo, nem julgadas, porque essas almas têm ainda mais do que vocês uma vontade de luz, mas é diferida no tempo com relação ao seu espaço-tempo. Então, tudo está bem, em sua linguagem. Não há a julgar. Não há a condenar, não há a olhar, não há a querer levar, há simplesmente o que ser e irradiar.
Nesta radiância que vocês vão se tornar, tudo se tornará evidência, tudo se tornará simplicidade e verdade. Mas eu lhes peço para bem escolherem em qual jogo vocês querem jogar. Vocês querem o jogo da alegria e da leveza? Ou o jogo do peso e da separação? Questão: nas dimensões superiores é possível amar ainda um mundo animal? Nas dimensões ditas superiores, nos multiuniversos, são múltiplas as formas de vida também, as manifestações da consciência, também. A vida se cria permanentemente, nada é fixo. Novas formas de vida, nos diferentes reinos e mesmo ao nível dos reinos angélicos, os conceitos se criam, radiâncias novas se criam, perfumes novos se criam. E a luz, o princípio, a fonte, o Pai participa de cada uma dessas criações, não pode ser de outro modo. Apenas nas dimensões dissociadas é que a fonte nos fez a promessa, quando de seu sacrifício, de esperar, no silêncio, seu retorno. Não podia fazer irrupção em suas vidas, senão isso teria sido o oposto do que vocês tinham, vocês mesmos, decidido e do que decidiram algumas instâncias. Então, ela os deixou realizar as experiências de separação, esperando, na alegria, o período propício ao seu retorno, se tal é seu desejo. Aqueles que não estão prontos continuarão a viver o sacrifício deles. A promessa do Pai não é absolutamente renegada, mas ela esperará, como sempre, o bom querer e que vocês aceitem enfim reintegrar os mundos da liberdade. Questão: há protocolos a seguir concernentes ao perdão e à abertura do coração? Eu creio que o mestre Han lhes comunicou um que é extremamente importante. Depois, diante da vinda do ultravioleta, é evidente que participar disto é já, em si, um perdão atribuído ao mundo e atribuído a você mesmo. Você não tem que perdoar, de fato, porque você é o perdão. Nota: o protocolo de Han que foi citado é a meditação sobre o coração. Acesse link no site. Questão: como se encontrar em todos os livros existentes sobre esses assuntos? Então, compreendam bem que cada revelação, cada obra, cada contato com as dimensões, para além da separação na qual vocês vivem, tem um sentido. Mesmo o que hoje pode lhes parecer, em sua dualidade, contraditório, o é para você, mas não o será para outro. Uma alma humana privada de luz pode encontrar o impulso para a luz no catolicismo ou no hinduísmo ou na religião muçulmana. Tudo está em seu exato lugar, não há nada de contraditório com relação a outra coisa, exceto um ponto de vista e um ponto de consciência. Quando vocês abraçarem o ilimitado, quando sua consciência se expandir até o reino do Pai, que está no interior de vocês, vocês se aperceberão que tudo o que podia parecer, de seu ponto de vista, como confrontando e opondo ou oposto, tinha sentido apenas para vocês, em função de seu próprio caminho, de sua própria verdade. Portanto, falar deste escrito, ou do Evangelho de São João, ou do Mahabharata, ou do Corão volta exatamente à mesma coisa. Todos participam, em graus diversos, da confiança de cada um. Mas, hoje, a verdadeira confiança é você mesmo. A grande novidade, a grande ressurreição situa-se nesse nível. A luz deve chegar ao coração. Se vocês acolhem a radiância naquele nível, as próprias questões desaparecerão, porque naquele nível de consciência tudo é evidência. E é a evidência que vocês recuperarão em sua dualidade que fará com que sua missão seja totalmente preenchida. Vocês terão transmutado, vocês terão aliviado os mundos da dualidade. Questão: fala-se frequentemente nesse momento de um astro chamado Nibiru ou Hercóbulos. É um mito ou uma realidade? Se é uma realidade, quais serão as aplicações? Nibiru é uma realidade. As manifestações que vocês observam, em sua consciência, sobre a superfície deste planeta em que vocês vivem, como no conjunto do sistema solar, é em parte e somente em parte, ligada ao reencontro de seu sistema solar com este astro. Entretanto, não se esqueçam de que, paralelamente a isso, está em curso uma viagem do conjunto desse sistema solar para a fonte. Encontro diferentemente mais importante do que aquele que é provocado por Nibiru. Vários eventos se produzem em seu sistema solar. Lembrem-se de que tudo o que se produz no exterior é apenas o reflexo de tudo o que vocês vivem no interior.
vocês devem se voltar cada vez mais para o interior, porque todas as soluções estão aí. Entretanto, vocês não podem ignorar o que se desenrola sob seus olhos ou em suas informações. Isso é verdade nesta realidade, mas não é a realidade da luz. Trata-se de uma desconstrução de seus mundos, engrenada pelo Arcanjo Miguel, sustentada pelo conclave arcangélico que, eu os lembro, abriu os 7 selos e entregou a potência da radiação àquela a quem vocês chamam Maria. O que se desenrolará sob seus olhos, e o modo pelo qual vocês o viverão, será apenas função de uma única coisa: de sua capacidade para acolher isso, centrada no coração, ou para acolher isso com o que vocês chamam suas tripas ou com sua cabeça. As implicações e as consequências não serão, obviamente, as mesmas para todo o mundo. O mesmo evento, a simultaneidade do conjunto desses eventos, traduz-se para cada um de modo diferente e por um futuro diferente. Vocês devem integrar, vocês que escolheram a liberdade ao invés do livre-arbítrio, efetivamente integrar que vocês devem respeitar e amar o caminho do outro. Questão: quando você fala de recepção de luz, sob qual forma se manifesta ela? Por exemplo, essa noite, ou ainda para cada um, individualmente. A recepção da luz compreende diferentes oitavas que são, por um lado, função de suas próprias fugas, colocadas por vocês mesmos em sua densidade. A luz, em sua forma mais culminante, vai se traduzir, além da alegria, sobretudo pelo contato íntimo e real com o Pai, com a fonte. Esse momento sela as redescobertas. Obviamente, essas redescobertas participam da alegria, do mesmo modo que uma mãe que não viu seu filho e que o reencontra ao final de 10 anos vai sentir um sentimento de alegria e de emoção extremas. Do mesmo modo, o retorno à unidade assinala realmente o contato real com a unidade, com o único, com a fonte ou outro nome que vocês gostariam de ali colocar. Daqui esta etapa, a pressão da radiação do ultravioleta, que é uma característica do ultravioleta, vai, ela, manifestar-se por fenômenos de compressão e de dilatação ao nível da cabeça e, em seguida, ao nível dos chakras mais baixos, situados, em particular, sobre o coração. A percepção é uma percepção consciente de seu efeito. Assim, minha radiação, aquela a qual eu os rego há 20 minutos, é uma radiação que eu percebo como rosa. Entretanto, de acordo com seus filtros, ela será colorida diferentemente, é claro, mas tem apenas uma finalidade: minha radiação como a de outras entidades que se manifestam, fazê-los desposar o que vocês são, se tal é seu desejo. Então, a forma. Lembrem-se de que a unidade, o princípio, a fonte, o Pai é simples. A simplicidade da luz, a simplicidade da forma. A radiação ou a vibração da luz toma uma forma direta e direita. São as linhas simples. O traço, o raio, o círculo, o triângulo, o quadrado e as formas geométricas perfeitas são a perfeição manifestada da unidade. Quanto às palavras, vibração e radiância, elas correspondem, vocês compreenderam, a uma polaridade e a uma polarização da luz em função mesmo da consciência que a leva. Entretanto, o Pai, a fonte está além deste aspecto de polarização, portanto, penetrar a luz em sua unidade está além da forma, além da cor, além mesmo da radiação. Vocês estão ao nível da consciência pura, aquela que não tem necessidade de se manifestar, de maneira obrigatória, por uma polarização da luz, por uma forma precisa da luz. Não temos mais perguntas, agradecemos. Almas humanas em encarnação, eu lhes transmito também toda a gratidão do conclave e eu lhes transmito também, uma última vez, minha radiação, antes de participar de maneira muito mais silenciosa ao que vem em seguida. Efusão de energia. Austris Dimensio, 29 de maio de 2009.